Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde. Eu não sei a que horas você vai estar vendo este vídeo, mas nós vamos neste momento compartilhar de alguns momentos aí na palavra do Senhor, falando de algo que é muito importante nos dias de hoje, fundamental, ainda mais na época que vivemos, que é o jejum. Nós já tratamos desse assunto algumas vezes, vocês são conhecedores também de uma parte desse assunto ou de sua totalidade, mas nós vamos nessa noite falar alguma coisa sobre o jejum. Então é muito importante que nós estejamos praticando o jejum, porque o jejum, lembrando, ele não é uma metodologia para se emagrecer, não é dieta, não é regime, ele não é para deixar o corpo bonito, ele não é para eliminar medidas de cintura, mas o jejum ele serve para quebrantar nossa alma, o nosso espírito, ele serve para nos humilharmos perante o Senhor, reconhecendo a sua soberania, o seu senhorio. Algo que é importante nós salientarmos e estarmos frisando é que o jejum, só consegue praticar o jejum quem tem uma vida diária de oração. Nós vamos fazer leitura de 2 versículos aqui que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, versículos 20 e 21. Então você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículos 20 e 21, que vai dizer da seguinte forma: E disse-lhes Jesus: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Teríamos muitas coisas para dizer sobre esses versículos, Por exemplo, de um erro muito grande, muito grave, que alguns cometem, de dizer que nós temos que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, não temos que ter a fé do tamanho, mas é como, porque o grão de mostarda ele é o menor, mas quando plantado na terra, ele cresce e vira uma grande árvore, Então nós temos que fazer isso com a nossa fé, cultivar a nossa fé diariamente, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, pela fé. O justo não anda pela vista, mas anda por fé. Então é um assunto interessante que poderíamos tratar em um outro momento. Mas os irmãos prestaram atenção, nossos amigos que aí estão ouvindo também, prestaram atenção que existe uma ordem bíblica. Como eu disse no começo, não se pode jejuar se não tiver uma vida diária de oração. Porque a leitura que nós lemos, ela também vai ser baseada lá no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e versículo 16, onde o próprio Jesus, após ensinar a oração modelo, o Pai Nosso, conhecido de todos nós, que é a oração universal, ele logo depois da oração, ele fala: e quando jejuardes, ou seja, jejum, ele não é uma ordenança bíblica, ele não está na ordenança bíblica, mas ele é uma prática que precisa ser feita mediante a oração. Jejum sem oração, oração sem jejum não existem. Então a sua vida de oração, o que é oração? Muitos têm abandonado a oração. A oração é aquele diálogo com Deus. A oração é aquela proximidade que nós temos com Deus, é o que nos faz sentir a sua presença. Mesmo os nossos olhos não o vendo como nós vemos as pessoas,
mas a nossa alma, o nosso espírito sente a sua presença, nos dá alegria, nos dá gozo, esperança, nos dá felicidade, né? Nos dá alento para continuar nessa caminhada, principalmente no mundo de hoje que nós estamos vivendo aí. Uma guerra política travada, né? Pessoas falando mal da igreja, e quem fala mal da igreja é porque não conhece a igreja, né? Mas a Bíblia nos adverte, né, para que nós venhamos estar preparados para responder sempre com mansidão àqueles que nos perguntarem, né, pela razão da esperança da nossa crença. Ou seja, por que em meio a tudo isso nós continuamos adorando a Cristo, esperando em Cristo e falando da sua palavra. Então nós temos que entender e ter a mansidão, né? O fruto do Espírito, porque quando nos caluniar, quando nos injuriarem pela palavra de Deus, a Bíblia diz que é melhor padecer fazendo bem do que fazendo mal. Então nós temos que glorificar a Deus em tudo. Se nós estamos vivendo um momento difícil agora de pandemia, glória a Deus por tudo, né? Deus, através do seu poder, quer corrigir o ser humano. O ser humano precisa entrar em um concerto com Deus, né? Enquanto estamos aí esperando muitas coisas do homem, da ciência, né? A ciência esquece que quem dá sabedoria para eles é Deus. Mas nós vamos falar um pouco sobre o jejum. O jejum é muito importante, como eu disse, não é dieta, não é nenhuma teoria. Jejum é um hábito que nós adquirimos depois de uma vida de oração, de uma proximidade extrema do nosso Deus. O jejum, ele é uma forma pela qual Deus se agrada, né? Como eu disse, não é uma ordenança, mas Deus se agrada, né? E recomenda o jejum. Eu acabei de citar um versículo, e existem outros na Bíblia, onde o próprio Jesus recomenda. E quando jejuares, ou seja, essa prática precisa ser repetida. Mas muitos têm dúvidas sobre o jejum, né? Quanto tempo devo jejuar? Quanta hora? É uma semana? É 3 dias? É número cabalístico? O que é isso, né? Eu sei que o assunto jejum ele é muito extenso para ser discutido, para ser ouvido, para ser falado, mas nós vamos tentar, na medida do possível, colocar algumas coisas para que os irmãos entendam, né? E que nós possamos ter esse hábito da prática do jejum, né? Porque o jejum é muito importante para a nossa vida. Então nós lemos um versículo aqui que diz que esta casta de demônios não sai senão pela oração e pelo jejum. Estamos vivendo um momento em que a igreja precisa orar e jejuar, porque se isso que está acontecendo nada mais é do que uma influência maligna, nada mais é do que uma guerra espiritual forte que está acontecendo, porque o inimigo sabe que os seus dias estão contados e a igreja sabe que a redenção está próxima, né? Então é uma batalha que nós temos que vencer, não podemos recuar, porque a palavra de Deus diz que aquele que recuar, a sua alma não tem prazer nele. Então nós não podemos recuar, nós temos que avançar, e para avançar somente na oração e no jejum. Jejum existem 3 formas, nós vamos falar um pouquinho aqui, né, porque tem algumas pessoas que perguntam, mas quanto tempo eu posso jejuar? Mas eu tenho diabetes, eu tomo remédio, eu tenho pressão alta, eu preciso me alimentar, eu tenho algum outro problema. Fique tranquilo, porque o jejum, ele é para todos. Todos podem jejuar, porque é algo pessoal. O jejum é pessoal, é seu com Deus. Então, conforme nós oramos, conforme nós temos a ligação com Deus através do Espírito Santo do Senhor, nós podemos
praticar o jejum. E o jejum não tem tempo de ser praticado, né? Mas existem meios que nós podemos praticar. Existem aquelas igrejas, aquelas pessoas que falam que o jejum começa às 18 horas no pôr do sol de um dia e vai até o pôr do sol do outro dia, né? Porém, isso era para o povo judeu, não é para nós, né? Se você pode fazer, bem, mas primeiro conheça os limites do seu corpo. Primeiro entenda que o nosso corpo, ele precisa ser combatido, sim, amortizado, sim, mas precisa ter todo cuidado, porque nós não podemos, o jejum não é para adquirir enfermidade. Teu corpo, ele tem um limite, o meu corpo tem um limite. Por isso Deus, ele é sábio. Deus, ele sabe todas as coisas. E ele deixou instituído o jejum. E lá no Salmos 51:17 ele vai dizer assim, que um coração quebrantado, a um espírito contrito, ele não desprezará. E ali está falando do jejum, né? Um coração quebrantado pela oração e um espírito contrito pelo jejum move a mão de Deus, faz com que Deus entre na sua peleja e te faça vencedor. Portanto, é muito importante, meus irmãos, estarmos orando e jejuando, porque sem a oração e sem o jejum não conseguiremos vencer os dias difíceis que ainda estão vindo sobre essa terra. Estamos passando os princípios das dores, como está escrito na palavra de Deus, mas precisamos, né, de antemão saber que há um Deus no céu, que é vivo, que está à destra do Pai e que fez uma promessa para nós, de um dia vir buscar o seu povo, de um dia vir resgatar o seu povo para que onde ele estiver, nós estejamos também. E é muito importante nós tirarmos os vícios desse corpo, né? Esse corpo, ele é inclinado para o mal, ele é inclinado para a prostituição. Os pensamentos que nós temos não são pensamentos bons, é por isso que a oração, né, ela nos ajuda a santificar o nosso corpo, ela nos ajuda a purificar os nossos pensamentos e a nossa mente. A oração é muito importante. Se você não sabe orar, leia Mateus, vá lá em Mateus 6 e 9 e comece a ler. Ali está a oração universal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, essa é a oração modelo. Assim como você fala com seu amigo, fale com Deus, porque o seu maior amigo, o único amigo fiel que você tem é Jesus Cristo. Fale com Ele, não importa a sua condição, não importa como você esteja, fale com Deus através da oração. Separe um tempo para a oração. 5 minutos, 10 minutos é outra coisa, que não existe tempo, não existe posição para se orar. Você pode orar dirigindo, você pode orar trabalhando, você pode orar tomando banho, você pode orar fazendo algum outro afazer da sua casa. Orar é ligar o pensamento com Deus. Fale com Ele, porque Ele está pronto a te ouvir. Jejum, existem 3 tipos de jejum que nós podemos estar falando. O jejum natural, o jejum parcial e o jejum total. O jejum natural, qual seria o jejum natural? O jejum natural é aquele onde você se abstém de sólidos, porém você não deixa de beber água. Você se abstém apenas da comida, do que é sólido, mas não deixa de beber água. Jesus praticou esse jejum, né? Está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Lá não fala que ele teve sede,
porque se ele tivesse sede, estaria escrito, e depois teve fome e sede, mas lá diz que ele teve sede, né? Então esse é o jejum natural, você pode fazer o jejum natural, mas desde que você conheça os limites do seu corpo. Se você nunca fez um jejum, você não sabe o que é um jejum, comece fazendo o jejum em pequenos períodos, de 1 hora, depois aumente gradativamente até o quanto você aguentar, mas não passe os limites do seu corpo. Conheça o seu corpo, porque os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e contrito, como nós já lemos e falamos aos irmãos em Salmos 51, verso 17. Esse é o verdadeiro sacrifício para Deus. Deus não quer sacrifício de tolo. Deus não quer você passando por problemas de enfermidade na carne, porque isso seria fanatismo. Então conheça os limites do teu corpo para que você possa jejuar. Esse jejum natural, ele é um jejum que é feito e é aceito por Deus, porque é na oração e no quebrantamento da alma e do espírito que nós se achegamos a Deus, irmãos. E existem coisas como, por exemplo, este mal que estamos vivendo, né? Que a igreja pode se unir, pode se reunir e orar e jejuar, mas não devemos esquecer que Deus, ele sempre está olhando para os seus filhos, né? Um outro jejum que tem aqui é o jejum total. Quem não se lembra de 2 Crônicas, capítulo número 20, onde o rei Josafá foi avisado que viria sobre ele, ou viria lá, um grande exército, né? E que com toda certeza na sua mente ele saberia que não venceria. Mas ele conhecia o Deus do céu, ele conhecia o verdadeiro Deus, e ele disse: vamos apregoar um jejum. Ninguém come, ninguém bebe, até Deus responder. Inclusive até os animais jejuaram, né? Ele apregoou o jejum. E um povo sábio e obediente, o povo, ele segue as ordens do seu pastor, do seu rei, né? Na época ali, o seu rei. Hoje, o sacerdote, né? O seu pastor. E todo o povo apregoou esse jejum. E Deus respondeu. Não precisou ninguém disparar um arco e flecha, não precisou ninguém ferir ninguém à espada, porque o próprio Deus se encarregou de confundir aquele exército e eles mesmos, né, acabaram se exterminando. Por quê? Porque foi apregoado um jejum total. Então é muito importante, meus irmãos, você saber que tipo de jejum. Há pessoas que precisam tomar um café da manhã, há pessoas que não podem ficar sem almoçar, há pessoas que tomam um remédio controlado e o remédio precisa ser tomado. Não deixe de tomar o seu remédio. Não deixe, meus irmãos. Não deixe. Não deixe. O seu remédio precisa ser tomado. Não misture uma coisa com a outra. Faça com Deus uma prova, mas não retire por conta própria nenhum medicamento e não ultrapasse os limites do seu corpo. Deus não é um Deus de confusão, né? Porque eu vejo o apóstolo, sei lá quem, bispo, sei lá quem, dizendo que está 3 dias em jejum, que ele vai orar por você e tudo vai acontecer, irmão. O teu modelo é Cristo, né? O teu modelo não é homem nenhum, o teu modelo é Cristo. Mas Cristo ficou 40 dias e 40 noites, então eu também vou ter que jejuar 40 dias e 40 noites? Não. Cristo, ele não quer o seu sacrifício, ele quer a misericórdia, ele quer o amor pelo próximo, que já não tem mais. Inclusive dentro das igrejas, né? O irmão passando por necessidade e o outro fingindo que não está vendo. Então, para Deus é melhor você socorrer o seu irmão que está em necessidade do que fazer
como os hipócritas, né? Que está em Mateus 6,16, né? E vós, quando jejuardes, não façais como os hipócritas, que desfalecem o rosto para mostrar aos homens que jejuam. Mas vós, quando jejuardes, lava o rosto, né? Para que não pareça aos homens que jejuam, porque assim estarás agradando a Deus. Então é muito importante, meus irmãos, nós sabermos. Outro sim, eu preciso avisar para alguém que eu estou fazendo jejum? Essa pergunta é importante. Eu preciso avisar alguém que eu estou fazendo jejum? Sim ou não? Sim. Se você respondeu sim, parabéns. Eu preciso avisar sim que eu estou fazendo jejum. Mas quem eu vou ter que avisar? Você tem uma família. Então você precisa avisar dentro da sua casa que você vai estar um período de jejum, para que não arrume problema, para que não tenha dificuldades. Por quê? Porque existem pessoas que jejumam e não falam nada. E aí alguém, seu cônjuge, alguém prepara um alimento e a pessoa diz, não quero comer. Ele fala, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aí começa a arrumar confusão dentro de casa, sendo que era mais fácil ter aberto, né, a boca e dito, olha, amanhã eu estarei em jejum. E para fazer o jejum dentro de casa também é de comum acordo, né? A Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios 7, 5 e 6, né, que algumas práticas, né, nós vamos até ler aqui para não falar errado, 1 Coríntios 7, 5 e 6. 1 Coríntios, capítulo número 7, versículos 5 e 6 diz assim, ó, não vos desfraudeis um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento. Ou seja, eu preciso avisar, porque até a vida conjugal, sexual, ela precisa também, muitas vezes, dar um tempo para que se aplique a oração, para que se aplique ao jejum, mas não por muito tempo, é como está dito ali. Mas tem que haver uma comunicação, é o que muita gente não faz, né? Precisa, em todas as áreas dentro da casa, precisa haver a comunicação, olha, estarei de jejum. Então é preciso sim avisar que você está em jejum, para que a outra pessoa respeite esse momento, se não fale junto com você, pelo menos respeite esse momento, para que você não perca o seu tempo, para que Deus receba o seu sacrifício de adoração. Então o jejum natural, o jejum total e o jejum parcial, né? Quem fez o jejum parcial? O jejum parcial, por exemplo, foi Daniel, onde ele se absteve dos manjares do rei, mas ele comeu legumes. Ele não ficou sem comer. Ele não comeu a comida oferecida ao rei, mas ele comeu legumes. E é muito importante e interessante, porque existe esse tipo de jejum que é até indicado para quem tem algum problema de estômago, né? Aí eu não posso ficar muito tempo sem comer porque eu tenho isso, tenho aquilo, né? Você pode trocar a sua alimentação. Você pode alternar, por exemplo, ele não comeu os manjares do rei, mas ele comeu legumes. Você pode abrir mão do almoço e jantar, né? Você pode não jantar e almoçar. Então você pode trocar, fazer uma troca, né? Aí. Então, como foi dito, não tem tempo para ser jejuado, para fazer o jejum. Mas a prática do jejum é o quebrantamento. Existem pessoas que conseguem ficar aí bastante tempo, porque já tem essa prática também. Então, ao longo do tempo, você vai conhecer o seu corpo, vai conhecer o seu
o seu limite, e assim você vai estar agradando a Deus, quebrando as coisas deste mundo, do seu corpo, as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, né, o desejo desenfreado por muitas coisas. Tudo isso é amortizado, amortecido, quebrado pela oração e pelo jejum, né? Como nós já lemos, a oração ela é importante e o jejum acompanha a oração. Então é muito importante nós estarmos sabendo o que nós estamos fazendo, né? A oração. Para que serve o jejum? Para que serve o jejum? Eu vou ler alguns pontos que a gente marcou aqui, que até são pontos importantes. Se você puder, você pode olhar aí, puxar as referências dos versículos e anotar o que nós estamos falando. Primeiro, para que serve o jejum? Para ficar mais perto de Deus. Zacarias, capítulo número 7, versículo 5. Zacarias 7,5 vai falar do povo que jejuava, mas que não se apresentava a Deus no jejum. Eles jejuavam, faziam as coisas, mas sem ordem nenhuma, sem objetivo, sem nada. O jejum, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? É conquistar bens materiais? Não. É humilhação perante Deus. É você reconhecer que você é nada e que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é soberano e Deus pode tudo por você. E quando nós colocamos o jejum, Deus resolve os problemas, Deus cura enfermidades, Deus abre porta de emprego, Deus soluciona o problema mais difícil. Por quê? Porque Deus se agrada quando Ele vê um filho seu reconhecendo que só Ele que pode resolver o seu problema. E é isso que Deus quer fazer neste momento. Resolver o teu problema, resolver o meu problema. Mas para isso nós temos que reconhecer que só Ele é que pode resolver o nosso problema. Portanto, nessa noite, nesses poucos minutos que nós estamos aqui, nós falamos alguma coisa rápida, porque o jejum, ele pode ser falado muitas coisas ainda, mas nós falamos rápido. Mas nesse momento, se você sentir no seu coração de jejuar, e outro sim, foi feita uma pergunta uma vez para mim, eu posso jejuar dormindo? Não. Não, porque é um sacrifício que é colocado a Deus. Quando você dorme, o seu corpo descansa, repousa. Você entra numa inércia onde você não pode ofertar nada a ninguém, porque você está dormindo. E o jejum, ele é uma oferta de sacrifício a Deus. Então, quando você vai dormir, não se pode ofertar jejum. Eu durmo 10 horas da manhã e acordo às 6 da manhã. 10 horas da noite e acordo às 6 da manhã. Então esse período eu vou colocar de jejum. Não tem como. Porque você está dormindo e não pode ser ofertado nessa forma. Mas você pode ofertar aí 2 horas por dia. Você pode ofertar 6 horas por dia. Você pode ofertar 12 horas por dia. Você pode ofertar 24 horas. Desde que você conheça os limites do seu corpo. Desde que isso não te faça mal, desde que isso não venha a desidratar o seu corpo, não venha a tirar algo que vai te afetar. Se você consegue fazer, faça, porque é muito bom e isso nos torna mais fortes perante as dificuldades que podem se levantar. Sem isso a gente não consegue fazer. Então eu quero agradecer nesse momento, esses minutos que nós passamos aqui, falando. Se alguém tiver um tema e quiser sugerir, nós podemos falar sobre alguma outra coisa. E assim, coisas que a gente não ouve rotineiramente na igreja, nós podemos falar, nós podemos ouvir, nós podemos pautar. E podemos assim crescer na graça e no conhecimento. Então nessa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Neste momento, Senhor amado, eu te agradeço por esses momentos que aqui nós passamos. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, e ensinar a como orar e como jejuar, para conseguirmos vencer as adversidades dessa vida, conseguirmos romper as barreiras que são colocadas, meu Deus. Abençoa este país, abençoa o Brasil, abençoa a cada igreja, a cada irmão, a cada irmã, a cada pastor que tem um comprometimento na tua obra, Senhor. Dá uma noite de paz e alegria para todos aqueles que vão descansar, uma noite de paz àqueles que estão trabalhando. Senhor, cura as enfermidades, tu sabes todas as coisas, Senhor, e nas tuas mãos entregamos a nossa vida, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém.